Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos, eu sou o professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Hoje nós temos como convidado um amigo dileto aqui de mais de 50 anos de amizade, que é sociólogo, professor, advogado, foi vereador por várias... Oito mandatos. Enfim, eu estou falando do meu grande amigo, Azuaite Martins França. Tudo bem, Azuaite? Tudo bem, Toninho. Bom. É uma enorme satisfação estar aqui conversando com você. Uma satisfação que aumenta muito quando se fala da Vila Prado. Eu passo todo dia na Vila Prado. Está morando lá em casa um filho intercambiário, um menino de Taiwan. Então, sempre que eu entro na Vila Prado, não faz um mês que ele está aqui, eu digo para ele, é aqui que mora o meu coração. Então, falar da Vila Prado é sempre uma satisfação, né? Então, nós fomos estudantes juntos, estudamos vizinhos, né? Você foi meu aluno também no Jesuíno. É que a diferença de idade é pequena, né? Mas você estava no começo da carreira. Estava no começo da carreira. Por falar em educação, Oswaldo, você dedicou sua vida à educação e atualmente está aposentado, mas é vice-presidente do CPP, né? Vice-presidente do CPP. Estadual do CPP. Eu me lembro que o CPP era só uma portinhola lá, uma casinha, e vocês fizeram, você e o professor, né, o Ulisses, construíram essa sede maravilhosa do CPP. Então, houve uma greve de professores muito forte e nós pedimos espaços para fazermos a nossa manifestação e a nossa assembleia. Pedimos o Teatro Municipal e não nos foi concedido. Pedimos outros espaços, não nos foi concedido. Então, nós resolvemos ir para a frente do Teatro Municipal para fazer a manifestação ali. O que aconteceu? Foi lá a polícia. Daí a gente tinha que ir para algum lugar. E disseram, olha... Lá perto do Jesuíno de Arruda tem lá o CPP. Vamos para lá. E o CPP estava com os portões fechados, a gente não tinha acesso, procuramos a pessoa que tinha a chave, abrimos e fomos nos reunir lá. Era gente de muitas escolas e você não sabia, afinal de contas, se eram professores mesmo ou não que estavam lá, mas a gente supunha que havia P2. Quer dizer, o agente secreto da polícia militar tinha, lá no meio. Tinha. Então, nós fizemos o seguinte, uma por uma, as pessoas que estavam lá tinham que dizer o nome e dizer a escola em que atuava. Ora, se alguém diz que é da minha escola e eu não conheço, eu digo, peraí, você não trabalha na minha escola. Então, o policial, ou os policiais, e havia mais de um policial ali, já percebeu que iria ser identificado e que ia ser colocado para fora. Antes de serem colocados para fora, eles caíram fora e a gente fez aquela assembleia. Então, a partir daquele momento é que houve um contato mais direto com o CPP e esse contato permanece até hoje, foi fortalecido e o CPP... que naquele tempo ficava com os portões fechados, hoje é uma organização, uma estrutura forte, com portas abertas, recebendo todos aqueles que defendem a educação e a cultura. E você é natural da Vila Prado mesmo? Não, nasci em Barretos. Conta um pouquinho. Meu pai era ferroviário. Minha mãe é de família de Barretos, meu pai do Piauí. Meu pai é um retirante. Trabalharam na ferrovia. Antes disso, veio
para o estado de São Paulo para trabalhar na lavoura do café. Foi para Monte Azul Paulista trabalhar em Marcondésia. Não tinha documento, não tinha nada. Tinha 16 anos de idade. Veio com um tio, uma tia, que logo deixaram ele lá e voltaram para o Piauí. Nunca mais houve notícias disso. Era analfabeto, meu pai. E veio a guerra e ele entendeu que ir para a guerra podia ser uma oportunidade para ele melhorar de vida. Se ele morresse na guerra, como ele era sozinho no mundo, ninguém ia dar pela falta dele. Mas se ele fosse para a guerra e voltasse vivo, ele arrumava um emprego melhor. Mas para ir para a guerra precisava ser alfabetizado. Então ele entrou em escola noturna, fez um esforço enorme para poder se alfabetizar. Eu tenho os livros dele até hoje, ele se alfabetizou. E enquanto muitos fugiam, se escondiam para ir para a guerra, ele que queria ir não conseguiu ir. Depois disso, houve pessoas que viram nele uma pessoa muito esforçada, deram oportunidade para ele sair da lavoura do café e ir para outras funções. Ele foi para a ferrovia para trabalhar em lenheiro, num serviço mais leve. O serviço mais leve era subir no vagão da máquina a vapor, alguém embaixo jogava a tora, ele aparava a tora para botar no carrinho, e aí entravam os fiapos de madeira nas mãos. Esse era o serviço mais leve. Mas ele foi progredindo e tudo mais, ficou na ferrovia, foi transferido para Barretos. Lá em Barretos conheceu a minha mãe, se casou com ela, daí ele foi transferido para alguns lugares, para Tupã, para Pederneiras, e eu ia nascer em Pederneiras. Daí minha mãe falou assim, aqui não tem nada nesse lugar aqui. Arruma uma remoção para Barretos. Então, meu pai se removeu para Barretos, foram para lá, nasci na Avenida 5, e morei pouco tempo lá. De lá meu pai foi para Jabuticabal, onde nasceu meu irmão. De Jabuticabal para Tabatinga. De Tabatinga para São Carlos. Era para ser Itirapina, mas meu pai falou, Itirapina não tem escola. Eu prefiro ficar em São Carlos, me arrumo para ficar em São Carlos. Então eu vim morar em São Carlos, vim morar aqui na Vila Prado. Onde? Travessa 6, número 86. Para quem não sabe, Travessa 6 é a rua São Pio X. E eu morava lá perto da cerca da Paulista. E ali havia uma guarita, havia uma porteira, do lado da porteira uma guarita. O que é uma guarita? Era um quartinho pequenininho de madeira e a gente levava marmita lá. Todo mundo fazia isso, pegava a marmita, tinha identificação a marmita, o pai da gente ia lá, pegava a marmita, também comia. Fiz isso, muitas vezes. Mas ali também é que aconteciam os piquetes das greves dos ferroviários. Então o pessoal ficava 24 horas por dia ali para não deixar ninguém entrar para trabalhar. E à noite eles faziam fogueira ali em frente à porteira e a molecada, a criançada ia lá para ouvir as histórias, para conviver com aquele povo e tudo mais. Aí é um outro tipo de educação, a defesa dos direitos do trabalhador. Com o tempo, meu pai de foguista chegou aqui como foguista, passou a maquinista, né? E houve uma greve em que os maquinistas e ajudantes, que eram os foguistas quando era vapor, ficaram no sindicato. O sindicato fica ali perto, ficava e fica ainda ali perto da Praça Santa Cruz. A polícia cercou o sindicato para tirar os maquinistas de lá na marra para irem trabalhar, para os trens voltarem a correr. Mas isso já durante a ditadura? Não. Isso durante a ditadura. E o que foi que aconteceu? Um conservador, existe uma diferença entre o reacionário e o conservador. Um prefeito conservador, mas um homem que tinha uma visão muito ampla do ponto de vista político, as suas preferências, do ponto social também, fez uma intervenção e impediu que esses policiais invadissem o sindicato
e tirasse de lá os maquinistas. Você poderia dizer o nome do prefeito? Claro, Antônio Adolfo Lobe, que é o avô do vice-prefeito, deputado Lobe Neto. E o vice do Lobe era um ferroviário. Então, o Lobe ficou com os ferroviários e não com a ditadura, não com a violência. Né? Aí é que está a diferença que você fez questão de frisar entre o conservador e o reacionário. Então, São Carlos era separada pela linha do trem. Põe aspas no que eu vou falar. A burguesia, quer dizer, o pessoal ficava do lado da entrada da estação. Os trabalhadores ficavam do outro lado dos trilhos, ficavam na Vila Prado. Primeiro com casas alugadas, depois iam comprando ou a casa ou o terreno, ia construindo. Então passaram a ser proprietários. E sendo proprietários, defendiam o bairro, e é isso que explica o fato da Vila Prado ter não só uma vida própria, mas uma cultura própria. Nas cidades com forte expressão ferroviária, esse fenômeno acontece. Em Araraquara, você tem um bairro também, que é a Vila Xavier, que é a co-irmã da Vila Prado. São histórias semelhantes, histórias igualmente bonitas. E ali a gente convivia com muita gente. Os ferroviários moravam na Vila Prado. Aliás, a princípio, história da Vila Prado está muito ligada aos ferroviários. Existem 3 eixos, né? O eixo dos trabalhadores, dos operários, principalmente os ferroviários, que era uma categoria muito numerosa. Depois o pessoal da indústria, da Indústrias Pereira Lopes, né? A Clímax, tinha o tecidão, a fábrica de lápis, entre outras, que eram as mais fortes, né? Esse é um eixo. O outro eixo é a Igreja Santo Antônio. Com o passar do tempo, surge um terceiro eixo da dinâmica da Vila Prado, que se chama Escola Jesuíno de Arruda. O Jesuíno de Arruda foi fundamental para a transformação da Vila Prado. E junto com o Jesuíno de Arruda, o grupo escolar Dom Gastão. O Dom Gastão era grupo escolar, então de primeiro a quarto ano. Depois, no ginásio, a primeira série já era no Jesuíno de Arruda. Veja, o diocesano, embora esteja na Vila Prado, ele é uma escola privada, uma escola importante, interessante para a Vila Prado, mas nessa transformação social, econômica, cultural da Vila Prado, o Jesuíno de Arruda é que faz a grande transformação, porque os filhos daqueles homens semi-analfabetos, analfabetos e tudo mais, encontraram uma escola que cresceu. E cresceu de que forma? Os professores e os alunos achavam no Jesuíno de Arruda, comparando com a escola de samba, a sua Mangueira, a sua Portela, ou ainda a paixão pelo futebol, o seu Corinthians, o seu Palmeiras, o seu Santos, começou Vasco, o seu Vasco. Então, havia alma. Jogos de futebol de salão, basquete, coisa e tal. A torcida do Jesuíno ia em cima, defendia o seu time, não precisava de ônibus para ir lá torcer, ia a pé para torcer, e torcia. Era essa a alma da escola. Pois é, o nosso instituto tenta resgatar toda essa história aí, sabe? Nós temos vários núcleos no instituto, núcleo de teatro, de pesquisa. Tem uma das nossas componentes lá está pesquisando, vai lançar um livro agora, o instituto vai lançar um livro sobre a Vila Prado, super legal. Uhum. Tem o núcleo de música, tem vários músicos. Tem o núcleo de literatura, está se organizando, o Instituto está ficando muito legal. Legal. Muito bom. E a ideia, no núcleo de literatura, é justamente tentar, não sei se nós vamos conseguir, porque depende da questão financeira, mas escrever livros sobre a história de famílias
que tem uma história para contar, não que seja melhor que as outras, mas que tem uma história para contar, como a sua história muito bonita e outras histórias que a gente tem, que a gente gostaria de registrar isso em livros. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que um bom projeto para disputar aí PROAC, essas coisas, pode ser o caminho para alavancar recursos para isso daí. Mas, ao mesmo tempo, existem os cursos aí na Universidade Federal voltados para ciências humanas, para sociologia, história, a própria educação. Eu acho que valeria a pena conversar com os professores dessas áreas para que pesquisas fossem desenvolvidas. Então, por exemplo, falar de educação. Em 1858, já montaram em São Carlos a primeira classe de alunos homens. 58. Quando São Carlos tinha 1 ano de existência. Mas quando São Carlos completou 6 anos de existência, criou-se em São Carlos a classe das meninas. Então, São Carlos era pioneira, já tinha a classe de meninas, já dava educação para as meninas. A educação pública ainda não existia no Brasil, mas ela já se fazia acontecer aqui em São Carlos. Joete, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria que você falasse aí com o nosso público, desse uma mensagem final para eles, por favor. Toninho, eu diria o seguinte: todo professor tem que dizer para os seus alunos, não desista, vá em frente, você foi feito para vencer, você foi feito para brilhar, e você vai brilhar. Os alunos das pessoas pobres da Vila Prado foram estudar no Jesuíno de Arruda, representam essa mudança de chave, de situação e de tudo. E essas pessoas, eu vejo o Fortulã, lembrei do Fortulã agora, mas tem tantos outros alunos aí, professores de USP, Federal, tem um menino que saiu do Jesuíno, foi pro ITA, não é? Que o pai dele vendia sorvete em frente à igreja de Santo Antônio. Tanta gente, eu vou cometer aí uma injustiça de não ter anotado o nome deles para estar dizendo aqui. Eles representam essa virada de chave. Eles representam o orgulho do Jesuíno de Arruda, que tem que ser restaurado. Tem que voltar a ser a escola vibrante que foi. E essa escola está na mente de todos os vilapradenses. A gente fez uma enquete, uma das instituições mais queridas da Vila Prado é o Jesuíno de Arruda. Claro. Junto com a igreja. A indústria, né? Principalmente a ferrovia, que até define espaços geográficos na cidade de São Carlos e define aquilo que se fez para ser gueto e que se libertou do gueto, que foi a Vila Prado. A igreja de Santo Antônio, construída, todo mundo sabe a história, com o pessoal fazendo procissão das pedras, e o Jesuíno de Arruda, são os eixos que tem. Toninho, eu sei que o tempo é escasso, foi uma imensa satisfação estar aqui. A minha agenda é meio carregada, mas conte comigo, venho aqui a hora que vocês me convidarem. E se tiver que dar alguma palestra aí sobre alguma coisa, sobre literatura, sobre política, sobre história, pode me chamar que eu vou. Muito obrigado. Chama lá que eu vou. Agradeço demais a sua presença. É isso, amigos da Rádio Fiscar. Até a próxima.